A apresentação que nós vamos fazer hoje, debater o caso clínico de um tumor ósseo, metástase pélvica. Meu nome é Ricardo Freitas, sou médico radiologista intervencionista, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Estou acompanhado aqui dos nossos amigos aqui, o Bernardo Rodrigues. Dr. Bernardo é radiologista intervencionista do Hospital Federal de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Temos aqui o Dr. Igor Farias, que é médico radiologista intervencionista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, e o Dr. Daniel Reboledo, que é o chefe do grupo de quadril da cirurgia ortopédica oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Este caso trata-se de uma paciente do sexo feminino, 48 anos de idade, apresentou um câncer do colo uterino em 2012. Foi feita uma cirurgia e, 6 anos depois, apresentou uma recidiva loco-regional na região do nervo obturatório direito. Foi submetida novamente a uma cirurgia. 1 ano depois, recidiva local, outra lesão no mesmo local do nervo obturatório, segunda cirurgia e radioterapia. Passou por esse período ainda com um tratamento de um nódulo único no pulmão e uma lesão na vesícula, na bexiga. Foi para cirurgia, radiofrequência pulmonar, radioterapia pulmonar, quimioterapia. Em 2022, reapresentou a lesão no nervo obturatório direito, já com invasão da estrutura óssea, do acetábulo direito, a parede medial do acetábulo. Essa imagem que nós vemos aqui do PET-CT, que mostra um acometimento da região ali do nervo obturatório, com uma hipercaptação, inclusive com um feixe de captação no trajeto do nervo obturatório. Dor refratária a opioides, e nossa proposta de tratamento foi o uso da crioablação guiada por tomografia computadorizada, seguida da fixação preventiva percutânea do ramo superior do púbis direito. Isso foi feito em maio de 2023, ainda apresentou persistência, fizemos mais 3 sessões somadas com a primeira 4 sessões de crioablação, e nós temos aqui o desfecho, né, em imagem. Então, nessa primeira imagem de vídeo, a gente tem aqui o procedimento de crioablação percutânea guiada por tomografia computadorizada. A gente usou ali a técnica de hidrodissecção para separar a bexiga dessa região. Utilizamos o potencial evocado para monitorizar os nervos periféricos, para não ter risco de uma lesão neuronal. E depois de abordar em vários pontos essa área de tecidos moles e a parte óssea acometida, nós passamos ali um fio de Kirchner, que é a imagem que a gente vê do lado esquerdo da tela, do direito da tela, um raio-x com fio de Kirchner sobre o ramo superior do púbis, e pelo fio de Kirchner a gente introduziu esse parafuso canulado que tem 11 centímetros aí. Na imagem da direita, a tomografia computadorizada, mostrando o posicionamento adequado do parafuso. Essa paciente recebeu alta no dia seguinte, deixou de utilizar os opioides desde então ela está desde maio de 2023 livre de dor. Mas teve ainda persistência tumoral, a gente viu ali na imagem do MEI de fevereiro de 2004, a imagem de PET-CT em coronal, mostra ali ainda uma persistência de doença e progressão no ramo superior do púbis, próximo da bexiga. Reabordamos, tivemos o cuidado de novo de separar a bexiga. E o último PET dela, aparentemente, a gente não vê lesão óssea, mas apareceram 2 linfonodos com hipercaptação na região inguinal e obturatória. Nós abordamos com ablação novamente. E a gente tem aqui um vídeo final que mostra, quer dizer, uma evolução de 1 ano depois da colocação do parafuso, né? A gente vê que tem as áreas de lise tumoral ali que foram surgindo, mas foi tratado e ela teve mesmo uma fratura dessas áreas, porque está fragilizado, né, pela crioablação, mas o parafuso ele segurou. Então, a paciente que não teve
consequências maiores com o tratamento por crio, graças à fixação preventiva com o parafuso canulado, né? Então, essa apresentação inicial aqui, eu gostaria de abrir a palavra para cada um dos convidados aqui, para cada um comentar a respeito. O primeiro que eu gostaria de perguntar para o Dr. Bernardo aí, como que ele enxerga essa abordagem e faria alguma coisa de diferente, acrescentaria alguma outra, algum comentário. Obrigado, Ricardo. Caso maravilhoso, né? Eu e o Ricardo somos fãs desse tipo de procedimento, musculoesquelético, dor. A gente já se conhece há algum tempo. A gente frequentou um grande serviço fora, que já na época, 10, 15 anos atrás, já estava uma curva grande de aprendizagem em relação a isso aí. Caso lindo, com implante de parafuso, via percutânea, muito bem indicado. Só cimentoplastia nessa região muito provavelmente não ia aguentar, o cimento não ia segurar, pelas diferentes forças atuantes nessa região, como acontece em várias regiões da bacia, aí, lesões de sacro grande, etc. Procedimento percutâneo. Fez com crioablação, que acho que já se mostrou, talvez não, com certeza, ter os maiores benefícios na aplicação óssea, porque não perde tanto em resultado com lesões plásticas, não tem o problema do isolamento cortical. Você pode usar a crioablação, inclusive com prótese, como foi o caso. Eu ia falar alguma coisa sobre a indicação, sobre o parafuso, sustentação, etc. Mas eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso aí também. Sei, né? Não, um caso muito interessante. Primeiro que a gente, com ortopedista, a gente pensa em opções cirúrgicas. E a região do acetábulo, do pubis, são regiões de difícil acesso para a gente. Então, assim, a gente sempre tenta fazer uma coisa que seja menos mórbida para o paciente. Só que nessa região, a gente não tem uma alternativa altamente eficiente cirúrgica. Quando o paciente tem um sarcoma, a cirurgia acaba se impondo. A gente tem que fazer cirurgia de hemipelvectomias, por mais que o paciente tenha morbidade no tratamento. Nesse caso, um paciente metastático já chama atenção o tempo, né, de história, então hoje a gente tem que pensar que um paciente, mesmo sendo metastático, ele tem que ter qualidade de vida, tem que ser bem tratado, porque ele pode viver bastante. Só que a gente não pode agregar muita morbidade. Então, fazer uma cirurgia de ressecção ou de curetagem, a exposição, via de acesso, vai ser grande. E provavelmente o índice de complicação com o tratamento cirúrgico é relativamente alto. O paciente oncológico, a gente tem um índice maior de complicação cirúrgica, sem oferecer uma opção de tratamento altamente eficaz. Então hoje a gente busca essas alternativas menos invasivas. Nos membros isso é mais estabelecido, então fazer uma haste intramedular, a gente consegue fazer tratamentos que o paciente, tanto tratamentos profiláticos como terapêuticos, que o paciente é minimamente invasivo, a gente coloca hastes intramedulares, e eu acho que o princípio é esse, de tratar o paciente com um tratamento eficiente e que você tenha pouca morbidade. Então, nessa região, acho que é o tratamento ideal, porque por vias minimamente invasivas, vocês conseguem fazer tanto um tratamento oncológico, que é uma causa de dor, como tratar a instabilidade mecânica, justamente com a colocação de parafuso e a partir de cimento. Então, acho que é uma opção terapêutica nova, acho que são novas linhas de tratamento que entram para o arsenal. Principalmente, eu acho que região pélvica é onde ganha mais força esse tipo de intervenção. Então, achei muito interessante o caso, muito bem tratado. Não faria nada diferente. Doutor Igor, na realidade, na sua vivência lá no Maranhão, como que essas lesões, essa parte músculo-esquelética vem sendo abordada? Você vê acesso? Como que é a realidade? Bem, antes de responder a pergunta, primeiro parabenizar pelo caso, realmente um caso muito elegante, né? Usou a crioablação, fez técnica de hidrodissecção e com um controle muito, muito bacana de se ver. O que eu
na minha prática, a abordagem pela radiologia intervencionista em lesões ósseas secundárias, no caso, em caráter paliativo, na prática, a gente é a exceção, né? De uma forma geral, existe já uma linha muito bem estabelecida que a primeira opção, segunda e terceira, de uma forma geral, acaba indo para a radioterapia, com exceção, eventualmente, quando vai na coluna, que precisa fazer alguma fixação, alguma coisa assim. E aí acaba tendo até a abordagem combinada. Mas na nossa prática, sendo realista, acaba vindo muito pouco esses casos, porque a radioterapia, e inclusive era até uma dúvida que eu tinha, assim, valeria a pena combinar a radioterapia nesse caso, ou ali, como era um tumor de colo uterino, eu imagino que já tenha tido uma exposição muito grande no passado e talvez não poderia mais expor a dose de radiação. Eu imagino que tenha ocorrido isso, né? Exatamente. Na verdade, ela passou em 2019 por sessão de radioterapia. Eu pedi o relatório de dose dela, ela já era dose bem elevada, 70 grays. Então, você vê que já tinha feito esgotado e essa questão foi passada para o serviço de radioterapia também. Saber. E o que é importante também comentar nesse caso, algumas questões aí, né, que vale a pena. Primeiro, nós fizemos a biópsia da lesão, né? Então a gente comprovou que realmente se tratava de uma lesão metastática de colo uterino, inclusive moderadamente diferenciada, quer dizer, com uma característica agressiva. A discussão com o oncologista assistente, o que nós entendemos? Quer dizer, ela tem uma possibilidade de fazer outras terapias, sim, imunoterapia, e aí o custo-benefício que foi pesado, com também os efeitos colaterais dos medicamentos que são disponíveis, aí eles optaram pelo controle local. E passo a passo, na verdade, nós estamos fazendo o controle por imagem e isso está ficando ainda por hora como um tratamento que a gente está segurando, né? E um outro detalhe importante nesse atendimento foi que nós fizemos, junto com o grupo de ortopedia lá do hospital, né, um debate, apresentei o caso, eu fiz esse trabalho multidisciplinar, né? Então, para fazer o atendimento dela na instituição onde a gente fez os procedimentos, a gente chamou o grupo de quadril e apresentou, discutiu as possibilidades, se deveria seguir, se não deveria. Então, essa foi também uma decisão conjunta, né? Não foi uma decisão isolada. E por que a gente fala isso, né? Daniel está aqui, a gente está debatendo isso aí ao longo do dia aí no Congresso. Isso é uma novidade também, né? Não é a realidade nossa, também na cidade, numa grande metrópole, de ver a maioria dos pacientes serem indicados para radioterapia. E quando a gente vai fazer uma visão da história da medicina, nós vamos falar o seguinte, nós temos cento e poucos anos de radioterapia, né? Em 1920, o primeiro Instituto do Rádio aqui no Brasil. Então você começa a entender que radioterapia é algo que já é mais visceral, está no rol da ANS, é a opção terapêutica padrão. E a ablação, todo esse assunto, na verdade, ela é exceção, né? E a gente precisa, na verdade, abrir o caminho, mostrar o resultado nessa forma de tratamento, fazer a interação com os grupos, né? Onde eu vejo aí a melhor oportunidade de sucesso, né? Bernardo está aqui no Rio de Janeiro, como que essa interação está acontecendo aí? Como é que você enxerga aqui o caminho aí? Como que está na atualidade? Então, a gente já falou um pouco sobre isso aqui e tem sido falado bastante nas salas de aula, que é a integração, né? A multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, como estão chamando agora. Eu acho que para o radiologista intervencionista, isso é de suma importância. Para a gente é muito interessante trabalhar de maneira interdisciplinar. Os meus casos, onde eu trabalho, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal da ortopedia e da neurocirurgia. A gente discute os casos, todo mundo sai ganhando com isso, o paciente principalmente. Os casos normalmente chegam para biópsia e eu ofereço algumas opções ou ferramentas para serem utilizadas de maneira combinada.
porque a gente pode fazer a radioterapia, pode fazer a cimentoplastia, pode fazer a ablação. Inclusive, a ablação associada à radioterapia tem um resultado melhor do que só a ablação ou só a radioterapia. Exatamente. E uma coisa importantíssima nesses tratamentos combinados, além das pessoas que recebem o paciente saberem que existe, é entender até a ordem, porque nem a ordem hoje em dia, na maioria das vezes, é respeitada. Porque um paciente que vai para a radioterapia e a ablação, ela faz uma insuficiência com risco de fratura por insuficiência, tá? Por si só. Uma frequência até considerável. Além disso, se você faz a cimentoplastia antes e sustenta, estabiliza, consolida essa fratura, você diminui o risco de uma fratura secundária à radioterapia. A própria cimentoplastia ela queima as terminações nervosas da interface tumor-osso, então com isso o paciente diminui dor mais rápido do que com a radioterapia e ele já vai para a radioterapia aceitando o tratamento de maneira muito melhor, porque ele vai conseguir ficar paradinho, porque ele já não está com tanta dor, para ser submetido à radioterapia. A radioterapia precisa que o paciente fique parado. Quem já viu aqui um paciente com altas doses de opioide, chegar no consultório e sentar na cadeira, é aquele paciente pálido, sudoreico, cheio de efeito colateral. Então você imagina ele ter que ficar ali parado para fazer a radioterapia sem um tratamento prévio. Então, até inverter a ordem, você estabilizar, consolidar e depois ablar ou fazer a radioterapia, ou melhor, fazer as duas coisas. Porque conforme a gente viu, o Ricardo acabou de comentar, não é infrequente. Quando o paciente com esse perfil chega para mim, com uma proposta diferente da biópsia, ele já chega porque as pessoas não sabem mais o que fazer para controlar a dor. Então esse paciente, ele chega já com limite de dose de radioterapia, com altas doses de opioide. Depois da radioterapia, muitas vezes prejudica o nosso tratamento, porque pode fazer uma esclerose ali, inclusive, o que prejudica se a gente acabar não tratando com crioablação. Se tratar com radiofrequência, por exemplo, fica muito pior o resultado, fora o risco de fratura. Esses pacientes, eles fazem a radioterapia, muitas vezes eles melhoram do ponto de vista da destruição do bulk celular, mas enfraquece o osso. Se enfraquece o outro, ele começa a sentir dor por microfraturas, por instabilidade. Então, se a gente estabiliza antes para depois fazer a radioterapia, essa é a ordem ideal, natural do que a gente está fazendo. Quando a gente recebe um paciente desse, a gente tem que pensar no perfil do paciente, o que a gente quer propor para ele. A grande enorme maioria a proposta é paliativa para tratamento de dor. Se ele precisa estabilizar, é cimentar, primeira coisa. Se é diminuir bulk celular, radioterapia e ablação. Se é controle de dor local, para cura, lesão única, abla, ou opera, ou faz a radioterapia. Ou então, se for uma fratura iminente, ou seja, um tratamento profilático, faz a cimentoplastia para estabilizar aquilo ali, conforme a gente vê muitas vezes nos casos de lesão lítica de coluna vertebral, né? E a gente tem percebido também, assim, casos que a gente tem conseguido promover uma longevidade de pacientes, né? Às vezes esses pacientes desenvolvem fraturas que a própria estabilização inicial também não segura. Aí esse paciente ele se torna um paciente candidato à cirurgia. Então, assim, na verdade, a terapia combinada, né, ela passa a fazer sentido na hora que a gente começa a cuidar e atender esses pacientes, né? O Daniel, desculpa, o Daniel comentou a respeito dos ossos longos, né, de colocar haste. É exatamente onde esse tipo de tratamento que foi mostrado agora não se aplica, não tem boa aplicação. Então, a gente tem muitas ferramentas para lidar com muitas das coisas e, às vezes, o paciente não tem aquele tratamento de maneira global por desconhecimento das pessoas em relação a tudo de novo que está aparecendo. Né? Mas se a gente pensar de maneira combinada e tiver uma discussão multidisciplinar dos casos, as ideias surgem e aí todo mundo sai ganhando. Uma dúvida do ponto de vista técnico. Nesse caso, às vezes, é um pouco difícil a gente delimitar a lesão, uma região que também dá muito artefato.
haveria papel para fazer a ablação guiada por PET para delimitar melhor aí a lesão ou não? É uma boa pergunta, mas a grande dificuldade é que é um equipamento que tem radiação em quantidade excessiva, né? Então, durante o PET-CT, o operador está exposto à radiação, que é o paciente que é a fonte da radiação com radiofármaco. Então, é uma dificuldade de operar. A gente vê relatos, mas não é uma coisa que na prática a gente consegue dar escala, né? E a gente tem que pensar na escala no tratamento dos pacientes. Sim, a ideia de se desenvolver técnicas, a gente tem que tornar acessível isso para os pacientes. Isso significa treinamento de profissionais e acessibilidade ao sistema com equipamentos mais factíveis. Então, acho que tem seu lugar. Acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou agradecer aqui a participação de todos, a Sobrice pelo convite para poder apresentar esse tema. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Foi ótimo.